Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais uma tradicional live e hoje falaremos sobre como estudar jurisprudência. Isso mesmo, hoje vamos sanar qualquer dúvida que eventualmente você tenha sobre o estudo da jurisprudência, sobre a organização estratégica do teu estudo de jurisprudência, beleza? Um grande abraço para a galera que está chegando agora. Quem chegou agora já avisa para a galera que começamos a nossa live e falaremos sobre como estudar jurisprudência de forma estratégica, beleza? Um abraço aí pro Edmundo que tá aí, o Samuel, enfim, a galera já está chegando, o Herbes, um abraço para vocês, né? Me digam de onde vocês são, de que lugar do país, que agora vamos falar, né, sobre como estudar de maneira estratégica jurisprudência. Eu acredito que muitos concurseiros têm uma série de dúvidas, principalmente sobre a organização estratégica, e é sobre isso que vamos falar hoje, né? Um abraço pro Sávio também, que tá aí na nossa live. Enfim, a galera tá chegando e já vai avisando também pro pessoal que começamos pontualmente às 8 horas e com certeza aqui eu abordarei os mais diversos aspectos e que vão te ajudar, né, nessa jornada tão importante que é a jornada do concurso público e principalmente da busca por uma carreira com muito propósito, tá? Uma carreira com propósito. Beleza, galera de Maceió, de Palmeira dos Índios, enfim. Pois é, eu estarei aí no dia 4 de abril e é uma palestra sobre os 3 anos de vigência do CPC. Aguardo todos vocês, ok? Então vamos lá para a nossa live falar sobre como estudar jurisprudência. Pessoal, o primeiro ponto importante a ser abordado nessa questão, que é uma questão estratégica do estudo, é a seguinte: você precisa saber quais acórdãos você tem que estudar, ou quais acórdãos de certos tribunais você precisa estudar e incluir no teu estudo. Esse é o primeiro ponto, né? Para falar sobre como estudar jurisprudência, beleza, eu vou estudar jurisprudência de quais tribunais, vale? Né? Porque o meu concurso aborda essas matérias, o meu concurso aborda essas matérias, mas eu estudarei a jurisprudência de quais tribunais. Esse é o primeiro ponto. É o seguinte, ó, isso vai variar de concurso para concurso, mas, por exemplo, se alguém está estudando para o concurso da advocacia pública, vou dar o meu exemplo aqui, você precisa estudar pelo menos a jurisprudência consolidada de 4 tribunais, né? STJ, STF, TST e TCU também. O pessoal esquece que a jurisprudência do TCU tem sido exigida nas provas de advocacia pública. É importante, né, inclusive, para fins de compreensão, principalmente das normas gerais de licitações e contratos. Portanto, os informativos do TCU são informativos mais curtos, mas é importante que você os estude também, beleza? Agora, se você está estudando para, sei lá, magistratura do trabalho, você precisa também estudar a jurisprudência do STF, STJ e TST. Se você está estudando para magistratura, por exemplo, você tem que estudar a jurisprudência do STF e STJ, enfim, você precisa definir, né, quais os tribunais que você precisa analisar, né, de quais acordos você precisa analisar especificamente para o teu concurso, beleza? Então, a primeira informação importante para a gente consolidar, um abraço para todo mundo que está chegando na live agora, já avisa para o pessoal que começamos, e a primeira informação importante é você definir, né, quais informativos você tem que ler, de quais tribunais você tem que ler os informativos. Então, isso vai variar de concurso para concurso. Se no teu concurso, por exemplo, cai direito do trabalho e processual do trabalho, tem que ler a jurisprudência do TST, inclusive eu indico, né, fortemente os informativos do TST do meu amigo Rafael Miziara, enfim, é importante, ele faz e realiza os comentários, tá? Lógico que eu vou falar dizer o direito aqui hoje também, né, que comentam de forma primorosa os informativos do STF, do STJ, ok? Mas eu tô lembrando, principalmente para a galera da advocacia pública, o pessoal que vai fazer concurso para analista de controle de tribunal, que é importante também estudar a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, beleza? Tranquilo? Então a primeira dica importante e a primeira informação fundamental e estratégica eu preciso estudar a jurisprudência de quais tribunais. Você tem que analisar o teu edital e verificar, né, quais as matérias são abordadas e consequentemente incluir, né, a jurisprudência desses tribunais. O pulo do gato aqui é que eu estou falando para a galera principalmente da advocacia pública, que é importante também dar uma olhada nos informativos do TCU, beleza? Lembrando que algumas pessoas me enviaram dúvidas
por direct, eu já incluirei aqui na minha fala. Beleza? Um abraço para vocês, para a galera que está chegando agora, Concursando 46, Jadney, Nanda, Eduarda, um abraço para todo mundo. Tá? E se você tiver alguma dúvida, já vai me falando. Tá? Essa live para mim é uma das lives mais importantes, porque hoje, né, a jurisprudência tem um peso muito grande nas provas, lógico que mais, né, na banca CESP, mas as outras bancas também têm incorporado na sua metodologia a cobrança da jurisprudência, beleza? Se tiverem qualquer dúvida, vão me falando aí. Ok, esse segundo ponto é importantíssimo. O primeiro ponto foi saber quais informativos você tem que ler, de quais tribunais. E o segundo ponto, que é fundamental, foi até pergunta pelo direct. Vale, eu tenho que estudar os informativos em um horário específico ou eu vou estudar quando eu estiver naquele momento daquela matéria especificamente? É o seguinte, galera, você precisa tanto estudar a jurisprudência em um horário específico, como também quando você estiver estudando a matéria. Por que eu digo isso? É o seguinte, você precisa ter um horário específico reservado para o estudo de jurisprudência, principalmente para a leitura sequencial dos informativos. E lógico, quando você estiver estudando a matéria, consequentemente, se você está lendo um material ou uma doutrina, o doutrinador vai fazer referência a um determinado julgado, a um determinado entendimento do STJ, STF, portanto, é fundamental que você associe as duas coisas. Você tanto tenha um horário específico para a leitura de jurisprudência, como você também estude-as no momento que você estiver lendo a doutrina, enfim. Por quê? Porque o doutrinador necessariamente vai fazer menção, o material que você estiver lendo vai fazer menção a um determinado posicionamento do STF, do STJ, portanto é essencial, tá? É essencial, indispensável que você faça e realize essa casadinha. Tenha um horário específico, vale, mas eu tenho um pouco tempo destinado para o estudo. Ainda que seja ali 1 hora ou 2 horas, né, incorpore um horário específico para a leitura dos informativos. E lógico que você não vai, durante essa leitura sequenciada dos informativos, você não vai absorver matérias que não estão no teu edital, tá? Isso é um ponto indispensável. Não precisa ler aquelas matérias que não constam do teu edital. Por exemplo, se você está estudando para um edital X de advocacia pública que não cai penal nem processo penal, não é necessário você ler os informativos de penal e processo penal. Beleza? Camila, um abraço para você. Louise, minha querida Couti, está aqui também. Um beijo para você. Tá? Então essa segunda informação é importante. Você precisa casar um horário específico de leitura de informativos e também ler os informativos durante o estudo da matéria, porque vai ser uma consequência natural daquilo que você está fazendo naquele momento, porque o doutrinador necessariamente vai se referir, você está estudando agravo de instrumento, é lógico que o cara vai fazer referência ao recurso especial repetitivo do STJ, que decidiu que o rol do artigo 1015 do CPC é um rol taxativo mitigado, o que é que se entenda por isso, enfim, ele vai fazer referência a esse acordo muito provavelmente. Um beijo para a Roberta também, Roberta que está na prova oral da PGE do Amapá, minha querida Couti. Beleza? E é o seguinte, portanto, a segunda informação indispensável além de você estudar os acórdons, os informativos durante o estudo regular da matéria, você precisa destinar um horário específico para isso, beleza? Então não esquece de destinar um horário específico. Quanto tempo vai ser? Isso vai depender do tempo que você tem disponível para o estudo. Se você tem lá um tempo maior disponível, você pode destinar, sei lá, um turno, 4 horas para a leitura dos informativos. Para a galera que quer otimizar o tempo, você pode escutar também os informativos, tá? A opção de você escutar os informativos quando estiver se deslocando de um lugar para o outro, ou quando estiver ali, aguardando o médico, uma consulta, enfim, pega o celular, já dá uma olhadinha nos informativos, beleza? Então, muito importante. Tranquilo, galera? Até agora vocês estão vivos aí comigo? Eu acredito que sim, Roberto pelo menos falou aqui, Louise, o Davi tá chegando, enfim, tudo tranquilo até agora? Podem tirar dúvidas, tá? Me digam de onde vocês são, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade. Então, as duas informações que eu passei até agora. Primeira, você precisa saber de quais tribunais você tem que ler os acórdons, tá? E a dica principal para a galera foi, se você está estudando para advocacia pública, lembre de ler também os informativos do TCU. Então, em regra, você vai ler 4 tipos de informativos,
do STJ, STF, TST e TCU, vai depender muito do teu edital. Ó, a galera tá viva aí, hein? Segunda informação importante, você tem que ter um horário específico destinado para leitura de informativos e também quando você estiver estudando a matéria, você precisa, né, ler ali os acordos, enfim, aquelas manifestações que estão relacionadas àquele ponto. Beleza? Alguém perguntou aqui, o Rodrigo, e para a OAB? Cara, para a OAB, majoritariamente o que cai da parte jurisprudencial são as súmulas dos tribunais superiores. Então, eu te recomendaria fazer casadinha, a casadinha letra de lei, súmulas dos tribunais superiores e enxertar muitas questões. Beleza? Então, terceiro ponto. Esse terceiro ponto, caramba, é muito estratégico. Muita gente não faz isso. Cara, preste atenção agora. Muita gente não faz isso que eu vou te dizer neste exato momento. Eu vejo as pessoas estudando informativos, né, lendo ali os acordos dos tribunais superiores, mas as pessoas esquecem de revisar os informativos. Pessoal, se você só lê os informativos, a chance de você chegar numa prova e ficar na dúvida, né? Meu Deus, será que o STJ falou que cabe ou não cabe? Será que é possível ou não é possível? Será que o dano moral pode ser em re ipsa ou não? Olha, você precisa estabelecer um horário de revisão dos informativos. É importante revisar informativos, tá? Então, tem muita gente que revisa as matérias, mas não revisa os informativos. Chega na prova, o cara não lembra o que é que o tribunal decidiu, né? Não lembra se existe uma súmula, não lembra se viu aquilo no informativo, se foi um acordo específico, se é da corte especial, se é da seção do STJ. Portanto, você precisa revisar. É lógico que eu vou te dizer como é que você vai promover essa revisão dos informativos. Ponto seguinte, ó. Eu disse para vocês que quando você estiver estudando a matéria, que você naturalmente vai estudar informativos porque o doutrinador ou o material que você tem faz referência às decisões dos tribunais superiores. Se não faz, o material está deficiente, tá? E aí o que você precisa fazer? Você vai ter um horário específico destinado para a leitura dos informativos, né? Leia os informativos com mais calma e leia em sequência, tá? Como é que você vai ler esses informativos? Sempre dos mais recentes para os mais antigos. Calma que eu vou falar até onde você vai retroceder. Beleza? Mas agora especificamente eu estou tratando da revisão dos informativos. O que você precisa fazer para revisar os informativos? Seguinte, né? Você estudou naturalmente os informativos na matéria ou no horário específico e para revisá-los você precisa revisar os informativos por matéria, né? Você pode fazer isso de 15 em 15 dias ou de, né, até você pode estender um pouquinho mais se você tem pouco tempo, mas de 15 em 15 dias é o recomendável. Quando você for para as revisões dos informativos, você vai fazer essa revisão por matéria. E aí o que eu uso, Vale? Pô, recomendo demais, né? O Vadimeco do Dizer o Direito, o Vadimeco de Informativos do Dizer o Direito, meu amigo Márcio, né? Um abraço para ele aí. E recomendo o Vadimeco de Informativos do Dizer o Direito, porque aí você vai estrategicamente promover a revisão por matéria, tá? E aí você pode, por exemplo, no seu momento de revisão, colocar 2 matérias, né? Aí girou o ciclo, você vê mais 2, mas é sempre importante promover a revisão dos informativos, tá? Então não deixem de revisar os informativos. Me diz aí se você já fazia revisão de informativos. Quem aí já fazia revisão de informativos e quem não fazia revisão de informativos? Que essa é uma deficiência que eu reputo, né, que precisa ser sanada para ontem. Felipe perguntou aqui, professor, acha suficiente a versão resumida do julgado e aprofundar só em alguns específicos? Calma que eu vou falar sobre metodologia, tá? Tem um tópico aqui só específico sobre a metodologia da leitura dos informativos, mas eu precisava destacar que você tem que fazer a revisão dos informativos, que é fundamental, indispensável. Beleza? César está falando aqui, eu não fazia revisão de informativos, precisa implementar o quanto antes, porque caso contrário você não vai aprimorar a sua memória de longo prazo. Beleza, César? Tranquilo? Revisão de informativos aqui, ó, ciclozinho de revisão é indispensável, indispensável mesmo. Um abraço pro Cauê também, grande amigo. O Eduardo tá falando que não fazia revisão de informativos, cara, começa a implementar a magistranda, começa a implementar a revisão de informativos. Lembre que a revisão é o trunfo do aprovado, né? Quem promove as revisões não só do conteúdo, mas também dos informativos, com certeza vai ser aprovado daqui a pouco.
Hermes não fazia também. Pois é, galera, eu sei que é uma deficiência de todo mundo, mas você precisa promover a revisão dos informativos sob pena de ter dificuldade nas provas, beleza? Então já foram 3 pontos, né? Já falei que você precisa analisar de quais tribunais você tem que ler a jurisprudência, já falei que você precisa de um horário específico para a leitura dos informativos e também, né, ler os julgados no momento que estiver estudando a matéria. E o terceiro ponto é, você precisa implementar a revisão de informativos. Um abraço para a Vani Lopes Concurseira, né? Está sempre ativa aí nas redes sociais. Um abraço para você, sempre buscando melhor, aprimorar os estudos, enfim. Beleza? Então o terceiro ponto é revise os informativos. Você pode fazer isso de 15 em 15 dias. E como é que você vai revisar? Revisa por matéria, você pode colocar 2 matérias num determinado dia e utiliza aí o Vadimeco de informativos do Dizer o Direito. Beleza? Um abraço para o Lucas também, para a Elma. O pessoal está chegando em peso aqui na nossa live tradicional, né? Sempre com o objetivo de auxiliá-los ao máximo na busca pela aprovação, e saibam que o cargo de vocês precisa de vocês, então entreguem mais do que o melhor. Eu até falava hoje que as pessoas têm muita miopia de futuro, né? E aí não enxergam que precisam entregar hoje para colher amanhã. Então, miopia de futuro para vocês de jeito nenhum. Tá cheio de gente mais ou menos aí. Nós aqui que estamos nessa live somos extraordinários. Beleza? Então vamos para a quarta informação. Eu não falo dica porque isso aqui é informação essencial, né, sobre a leitura de informativos, sobre o estudo de informativos. É o seguinte, ó. Como é que é a minha metodologia de estudos de informativos? Primeiro ponto, você precisa saber, e foi até a pergunta da galera, que você tem que ler sempre dos mais recentes para os mais antigos. Por que, Vale, eu não posso ler dos mais antigos para os mais recentes? Porque se você ler dos mais recentes para os mais antigos, você vai saber o que já está superado e, consequentemente, vai descartar um posicionamento que já está ultrapassado do tribunal. Então, a lógica de você ler sempre dos mais recentes para os mais antigos é para que você já tenha noção dos eventuais posicionamentos do tribunal que estão superados, beleza? Então, ponto importante, você vai ler dos mais recentes para os mais antigos. Segundo ponto, eu já falei para vocês que é interessante ter um horário específico destinado para a leitura de informativos, isso é indispensável e fundamental, além da leitura que vai ser conjugada com a matéria quando você estiver estudando, até porque o doutrinador, né, a pessoa que montou o teu material já fez referência aos julgados dos tribunais, beleza? E além disso, Vale, mas beleza, eu tenho que ler os informativos, mas eu vou retroceder até quando? Dos mais recentes, dos mais antigos até quando? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas de quem tem que estudar informativos. Você vai retroceder, uma margem de segurança são 3 anos. Muita gente fala em 2 anos. Né? A margem de segurança mesmo são 3 anos no mínimo. Né? Até porque eu tenho verificado que o CESP, de forma reiterada, tem exigido alguns julgados um pouco mais antigos e tem pego a galera de saia curta, beleza? Então você vai retroceder aí até mais ou menos 3 anos, tá? E sempre fica atento se tem um posicionamento mais antigo que ainda está em aplicação, tranquilo? Então você vai começar dos mais recentes para os mais antigos, vai retroceder aí até mais ou menos 3 anos, você vai utilizar um horário específico para a leitura dos informativos, que é fundamental, que é indispensável. E como é que você vai estudar os informativos? Eu recomendo, você tem 2 possibilidades, né? Você pode utilizar o próprio site dos tribunais, né? O site do STJ, STF, TCU, TST, pode utilizar o site dos tribunais. E você pode também utilizar, mais uma vez aqui, os comentários do Dizer o Direito, né? Mas vale, eu vou pegar a versão mais extensa ou a versão mais resumida? Você vai pegar a versão mais resumida, tá? A versão mais sucinta. Você não vai pegar a versão mais extensa, porque senão, caso contrário, você não vai conseguir ler muitos informativos. E aí você pega a versão mais compacta e caso você tenha dúvidas adicionais, você parte para a versão mais extensa, vai ler os comentários, a explicação mais detalhada. Da mesma forma, se você optar por ler os informativos no próprio site do tribunal, né, vai lá, parte para uma leitura mais extensa do inteiro teor, quando você não compreender bem aquele julgado, tá, aquele posicionamento específico, beleza? Mas não leia a versão mais extensa, porque caso contrário, como eu disse, vocês vão perder muito tempo e, né,
isso vai impactar diretamente nos estudos de vocês. Se você compreendeu bem o informativo, beleza. Se você não compreendeu, você pode ir para a versão mais extensa do Márcio, lá do Zero Direito, pode ler um pouquinho mais, pode estender aquela compreensão. Mas caso contrário, não. Beleza? Então, cuidado com isso. Eu recebo no meu e-mail do cadastro do site do Zero Direito, chegam muitas atualizações jurisprudenciais, ótimo, é sempre importante manter essa atualização, né? E você pode se cadastrar também no próprio site dos tribunais, porque às vezes o Márcio tem aí um espaço para ele poder comentar e os informativos vão sendo publicados e às vezes tem um informativo mais recente que já foi disponibilizado pelo tribunal, mas que ainda não foi comentado, então você já pode ir beber direto na fonte do site do tribunal, beleza, magistranda? Um abraço para você. E aí, essa leitura tem que ser sempre uma leitura consistente, focada. Lembrem-se que eu estava até agora há pouco analisando a prova do MP do Piauí e verifiquei, por exemplo, que em uma determinada questão, com 5 itens, tinham 4 acórdãos distintos do STJ em processo civil. Para vocês verem a importância, principalmente em prova CESP, dos informativos. O pessoal está perguntando aqui, para estudar informativos do TST, qual site? Cara, você pode usar o site dos informativos do TST, aí, dos trabalhistas, o Rafael Miziara, muito bom, excelente, tá? Meu grande amigo. Então vocês podem acessar lá. E no próprio site do TST tem os informativos, lembrando que o TST destaca os informativos de execução. Tem um tópico lá só de informativos relacionados à execução. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E além disso, tem um ponto importante na estratégia de estudos de informativos. O que eu faço? O que eu indico sempre para os meus coaches, para as pessoas que estão sendo acompanhadas por mim? Sempre quando tem, inclusive a Luísa está aqui, Roberto, sempre quando tem um dia, um momento dos informativos, eu coloco um informativo mais algumas súmulas. Tem gente que esquece de estudar as súmulas. Então, por exemplo, se você vai ler um informativo do STJ, você casa com mais pelo menos 15 súmulas do STJ. O informativo do STF, mais 15 súmulas do STF. Sempre faça essa casadinha, tá? Súmulas mais informativos, tá? Sempre faça essa casadinha, porque muita gente deixa de ler as súmulas. E aí o que acontece com o indivíduo? Ele vai ler as súmulas na última semana, na véspera da prova, e ele não vai lembrar bem das súmulas. Se ele está ali estudando de forma consistente, é lógico que ele vai ter uma tendência a lembrar mais as súmulas. E aí um ponto é fundamental. As súmulas também são lidas das mais recentes para as mais antigas, e nesse caso das súmulas, na revisão também você precisa analisar as súmulas por matéria. Beleza? Tranquilo? Show de bola? É isso daí. Então, essa é a estrutura básica do estudo de jurisprudência. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não, esse é o quarto tópico, metodologia de estudos. E é o seguinte, quinto tópico importante, que até poderia se inserir na metodologia de estudos. Cara, você precisa ler a tabela de repercussão geral do STF. Eu desafio vocês, entrem no site do STF, cliquem lá no link de repercussão geral, vejam a tabela de repercussão geral, os temas com repercussão geral reconhecida e olhem as provas. Vocês vão verificar que muitas das questões estão relacionadas a temas e tópicos que já foram objeto de análise pelo STF. Beleza? Então eu até já postei isso daí, leiam a tabela de repercussão geral do STF. Tem gente que não lê e acaba se prejudicando na hora da prova, beleza? É o seguinte, o Lucas até perguntou, professor, o senhor acha útil também considerar o clipe da repercussão geral? Sim, cara, sempre. Leia a tabela de repercussão geral, isso é indispensável, fundamental, já postei isso aqui. Tranquilo? Show de bola. A galera já está adiantando o que eu vou falar aqui. A Nayana pergunta aqui, Vale, tem algum nível de importância / cobrança entre as súmulas e jurisprudência? Isso aí seria o nosso sexto tópico, Eu falei aqui da importância de você ler a tabela de repercussão geral, e o sexto tópico é o seguinte, Nayana, presta atenção. Fiquem atentos aos chamados precedentes obrigatórios, tá? Aqueles acórdãos que são considerados vinculantes, Principalmente levem em consideração, eu não chamo de precedentes, porque precedente, na verdade, o termo técnico
né, que se vincula à ideia de precedente, não abrange, por exemplo, as súmulas, né? Súmula é uma coisa, precedente é outra. Mas eu quero que você analise os padrões decisórios vinculantes que estão lá no artigo 927 do Código de Processo Civil. Beleza? Então, esses precedentes, aspas, aí, que são considerados vinculantes, eles têm um peso maior, por exemplo, um recurso especial repetitivo, né? Um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma súmula vinculante, uma súmula mesmo de tribunal. Então, você precisa estar atento, veja o rol do 927, que esses eventuais precedentes obrigatórios caem muito nas provas. Lembrando que agora no primeiro semestre, né, saiu meu livro sobre precedentes obrigatórios no direito processual civil brasileiro e o direito fundamental à razoável duração do processo. Se você quiser aprofundar os estudos nos precedentes judiciais, cara, compra o meu livro, vai ser publicado pela editora GZ, tá? GZ, lá do Rio de Janeiro. Beleza? Um abraço até pro pessoal da editora. E é o seguinte, ó. Então, Nayana, preste atenção nesses acordos que são considerados vinculantes, tá? Vinculantes. Ok? Seguinte, falei aqui desses acordos que são considerados vinculantes, tabela de repercussão geral. Cauê me perguntou, para uma segunda fase, não vale a pena ler o informativo completo? Cauê, para a segunda fase, prova oral, é interessante ler sim o informativo de uma forma mais aprofundada, principalmente analisando o inteiro teor, tá? Porque quando você vai ao inteiro teor do acórdão, você verifica ali de forma mais aprofundada a ratio decidendi, e isso te ajuda também na fundamentação da tua manifestação lá na prova subjetiva, tá? E na prova oral também, né? Porque o doutrinador, os examinadores perguntam muito, e aí, mas será que por que essa súmula aqui foi editada, né? As razões pelas quais aquela súmula foi editada. Então é importante sim dar uma olhada no inteiro teor. Beleza? Então fiquem atentos a isso, inclusive também para a galera que está em prova oral, enfim, também vai sair, acredito que nesse primeiro semestre ou no início do próximo, meu livro de prova oral, tá? De prova oral. Beleza? Então é o seguinte, o Rodrigo perguntou, o senhor pode ser orientador de TCC, processo civil? Cara, hoje em dia eu só estou ministrando aula em pós-graduação, tá? Então, particularmente não estou nas graduações, não sei se o teu TCC é de pós-graduação e não sei se você está vinculado a uma instituição de ensino na qual eu ministro as minhas aulas. Beleza? Então é o seguinte, ó, vamos continuar aqui, tem alguns destaques para vocês. Falamos da tabela de repercussão geral, conjugar informativos mais as súmulas, mas tem um ponto que é fundamental. Preste atenção aqui. Só me diz uma coisa, galera que está aí online. Até agora a live está valendo a pena? Você teve algum insight? Falou, putz, eu não fazia isso. Preciso implementar isso nos meus estudos. Me fala aí. Me fala aí se essa live está valendo a pena, tá? Porque é muito importante eu saber se as lives são úteis para vocês, principalmente no que diz respeito à otimização dos estudos de altíssima performance. É com isso que eu me preocupo. Beleza? Então me diz aí se está valendo a pena, se você realmente está incorporando algo que vai contribuir com a tua trajetória. A galera tá dizendo que tá. Robertinha, demais, massa, Eduardo, show de bola, obrigado galera, obrigado, vamos lá que tem muita coisa ainda pra gente falar. E boa, Vale, tamo junto, Silvio. Precisa inserir os precedentes. Roberto, em relação aos precedentes obrigatórios, lembrar sempre também de, assim como você vai lá no site do STF e analisa a tabela de repercussão geral, também vá ao site do STJ e verifique lá que tem um tópico só de recursos repetitivos, de incidente de assunção de competência. Então tem lá separado por ramo do direito, né? Dá para dar uma olhadinha lá, beleza? Top, show de bola. Então vamos lá, vamos seguir com a nossa live. Ó, essa informação que eu vou passar para vocês, muita gente come mosca, tá? Muita gente come mosca. E é impressionante, e o examinador já se tocou que vocês comem mosca em relação a isso, né? Ele já, a galera está vacilando nisso daqui, então vou por aqui. Eu agradeço, muito bom esse bate-papo, show de bola, tamo junto. E é o seguinte, ó, preste atenção, o examinador se tocou que vocês estão comendo mosca em um ponto, portanto, ele está indo por esse caminho. Qual é? Vocês, tradicionalmente, só são acostumados a ler os acórdãos que são veiculados em informativos, cara. Só são veiculados em informativos. Então, o cara só leu o informativo.
ele não lê qualquer outro acórdão do tribunal que não sejam os acórdãos selecionados para compor o informativo. O que os examinadores estão fazendo? Eles estão cobrando os acórdãos que não foram veiculados nos informativos. E aí o que acontece com vocês? Vocês erram. Pô, nunca vi esse acórdão do STJ, nunca vi esse acórdão do STF. Meu Deus do céu, de onde o examinador tirou isso? Cara, vocês estão vacilando. Porque é o seguinte, o que você precisa fazer? Além de você estudar os acórdãos que vieram veiculados nos informativos, você precisa também, tá? Você precisa também estudar os acórdãos que são destacados muitas vezes das notícias dos tribunais. Então, por exemplo, muitas vezes vem um acórdão importante lá no site do STJ, do STF, e você não viu, tá? Você simplesmente não viu, passou batido. E esse acórdão não fez parte do informativo e cai na tua prova, beleza? Então, ponto importante, leia também as notícias do STF, do STJ, TST, TCU, porque às vezes ali tem um acórdão importante, o pessoal responsável pela elaboração do informativo do tribunal não colocou isso lá nos informativos e você não leu, consequentemente, você vai errar a questão, beleza? Quem já tinha se atentado para isso? Não vale os meus coaches, as pessoas que eu acompanho, porque essas pessoas recebem um informativo específico, destacado, que eu já faço esse levantamento, já indico que é mais importante, beleza? Então essa galera não vale não, mas é o seguinte, se você não faz isso, preste atenção. Quem aí não fazia, quem aí não se tocava de olhar as notícias no site do STJ, do STF, me fala aí, tá? Me diz aí. O Hugo tá perguntando aqui, seu livro serve tanto para PGE como para PGM? Não, cara, vai ter se você estiver falando de edital anotado, vai ter um específico para PGM, beleza? Já saiu de procuradorias estaduais, magistratura estadual, vai sair de defensoria, enfim, das outras carreiras e de PGM também, beleza? Então, quem não fazia isso, né, quem ainda não fazia isso, me diz aí, porque comendo mosca, tá deixando de ver acórdãos importantíssimos. Eu sempre faço questão de destacá-los aqui no Instagram, enfim, sempre veiculo, mas é necessário que você dê uma olhadinha nos sites dos tribunais. Beleza, Hugo, Cauê, enfim, o pessoal que estava comendo mosca aí em relação à análise dos acórdãos que vem nas notícias do tribunal. Já é o 9º ponto aqui, galera, 9º ponto já, hein? Já avançamos. Quem tiver alguma dúvida ainda pode perguntar, tá? Mas esse é o 9º ponto em relação ao estudo de jurisprudência, que é o seguinte, ó, frequência para ver as notícias. A Roberta perguntou, e aí, eu tenho que ver todo dia, semana a semana? Eu recomendo que você, se possível, tire um pedacinho do seu dia para dar uma olhadinha nessas notícias, porque senão você vai acumular muita notícia. Então todo dia você dá uma olhadinha, dá uma checada no site do STJ, do STF, vê se tem alguma notícia relacionada às matérias do seu edital e já dá uma clicada lá, olha, enfim, para ficar atualizado, tá? Assim como vocês checam redes sociais, chequem também o site do STJ, ou do STF, ou do TST, ou do TCU, beleza? Então, ó, 9ª dica importante, galera, façam o seguinte, ó, quando você estiver resolvendo questões, anotem os acórdãos e também, né, as súmulas que foram cobradas, tá? Porque também tem uma tendência das bancas a repetir certas cobranças, enfim, eles têm uma tendência de exigir certas súmulas, certos posicionamentos dos tribunais superiores, então é indispensável que você anote isso num caderno, que eu chamo de caderno mágico de revisão. Quem já assistiu aí meu canal no YouTube sabe, que eu chamo isso de caderno mágico de revisão. Anotem, tá? Quais foram os acórdãos mais relevantes, quais foram as súmulas mais relevantes, enfim. Assim como você está anotando aí as informações dessa live, anotem quando estiverem fazendo lá as questões objetivas de vocês, ou até subjetiva mesmo, e deixem tudo certinho já firmado. Beleza? Tranquilo? Então é indispensável que vocês anotem esses acórdãos mais relevantes. Tem um ponto aqui que eu queria destacar também, tá? Que é muito importante, que a galera esquece de fazer quando está estudando informativos, que é o 10º ponto já, né? Me corrijam se eu estiver errado, a galera que está anotando aí as informações
da nossa live de hoje, já é a 10ª informação, a 10ª dica, né? Eu não gosto de chamar de dica porque é coisa mais profunda aqui, nível hard. Mas a 10ª informação é o seguinte: a galera esquece de fazer a interlocução entre os tribunais. Por exemplo, saber o posicionamento do STJ, massa, mas o que o STF diz sobre o mesmo tema ou sobre tema correlato? É importante você promover essa interlocução entre tribunais, porque as bancas, tradicionalmente, elas exigem: ah, beleza, você está me falando aí de pré-questionamento, mas qual é o posicionamento do STF e qual é o posicionamento do STJ? Isso acontece muito, inclusive, em provas subjetivas, provas orais. Beleza, candidato, mas esse é o posicionamento também do STF, esse é o posicionamento também do STJ. Enfim, os dois tribunais entendem que esta matéria deve ser tratada da mesma forma. Vocês precisam promover esse diálogo entre os tribunais, saber, o STF entende dessa forma, o STJ entende dessa forma, e de preferência façam uma tabelinha em temas que são mais polêmicos, e essa tabelinha se coloca num post-it e de preferência num lugar que você visualize todos os dias. Nesse tema o STF pensa dessa forma, o STJ pensa dessa forma, beleza? Por quê? Porque vai ser exigido, vai ser cobrado, muitas vezes até nas questões subjetivas, sei lá, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, de acordo com a jurisprudência consolidada do STF. Então ele está exigindo um posicionamento específico do tribunal. Você precisa saber o posicionamento específico do tribunal. E cuidado para não se confundir com o posicionamento dos outros tribunais. Beleza? Tranquilo? Galera, até agora, de 0 a 10. Quanto está a live? Me diz aí. 0 a 10, 0 a 10. 0 a 10, quanto que está valendo a pena estar aqui hoje nessa live sobre como estudar informativos, sobre como estudar jurisprudência, né? Porque, cara, tem muita gente que não tem estratégia para estudar jurisprudência e acaba, né, de certa forma, patinando, literalmente, quando chega na hora da prova. Meu Deus, eu estudei, não caiu nada que eu vi, né? O cara não teve estratégia, e eu quero muito que vocês tenham estratégia para ter condições de fazer uma excelente prova. Galera, a estratégia na preparação para concurso é fundamental. Se você não tiver estratégia, você consequentemente vai despender mais esforço e muitas vezes não vai ter o resultado que você espera. Então eu conheço muita gente que estuda e não passa. Por quê? Porque não tem estratégia. E tem muita gente que tem estratégia, consegue se organizar bem e consequentemente obter a aprovação. Então é sinal que vocês estão aprovando a live aí, né? Beleza, que bom, né? Porque esse é um momento importante para mim, conversar com vocês, estar aqui, principalmente contribuir com o que eu posso para que vocês possam atingir o objetivo de vocês, não, como eu sempre digo, por status, por dinheiro, por estrutura de carreira, mas por um propósito de vida, né? Nós somos e seremos servidores públicos porque nós entendemos que nós vamos impactar vidas, transformar pessoas e manteremos a nossa humildade e trataremos todo mundo da mesma forma, porque nós não somos o nosso cargo, somos a nossa essência e precisamos sempre trabalhar isso independentemente do contexto em que estejamos. Precisamos sim manter a humildade, manter a tranquilidade, saber que todos somos seres humanos e que precisamos, né, manter a cordialidade que nos tempos de hoje é tão, né, esquecida, principalmente na nossa área jurídica, né? As pessoas acham que competência é sinônimo de soberba. Muito pelo contrário, humildade é sinônimo de muita coisa boa, né, que você pode produzir daí para frente, beleza? Então, carreira com propósito, galera. Carreira com propósito. O cargo de vocês precisa de vocês, beleza? Então, estamos juntos aí sempre. Teria que rever essa aula, enfim, previsão da PGAL 2019-2020. Cara, 2020, né? 2020, vamos lá. Dá o gás aí, estuda, né? Eu quero muitos amigos de trabalho, muitas pessoas querendo, né, sempre implementar, entregar o seu melhor e servir de coração, né? Tem muita gente precisando de bons servidores públicos. Beleza? E é o seguinte, a última dica para a gente fechar nossa live de hoje, né? A última informação. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida ainda, eu já falei de muita coisa, então provavelmente eu já devo ter sanado aí as dúvidas de todo mundo, mas se tiver alguma dúvida ainda,
né, faz aí, pergunta aí, monta a tua pergunta que eu vou responder agora, tá? Que eu já vou me encaminhando aqui para última informação importante sobre como estudar informativos, beleza? Lembrando para a galera que não assistiu a live desde o início, que esta live será disponibilizada no meu canal no YouTube, né? Você pode acessar lá o Método Vale e essa live vai estar lá provavelmente amanhã, no dia de amanhã, beleza? Aí você pode rever os pontos, inclusive dá para assistir também no Instagram aqui, né? Fica disponível durante 24 horas. Vamos lá para a nossa última informação acerca dos informativos, da leitura de informativo. Quem tiver dúvida ainda, pergunta, ainda há tempo, tá? A última informação que eu quero repassar para vocês em relação à leitura dos informativos, galera, é a seguinte, né? Alguém me perguntou aqui, né, se era, Vale, eu preciso ler o inteiro teor dos acórdãos, enfim, é necessário, não é necessário? O que eu recomendo para vocês, né? Em segunda fase, principalmente prova oral, sim. Mas, galera, façam um favor, né? Vocês esquecem também de entrar nos sites das instituições para as quais vocês vão prestar concurso e olhar quais são os temas mais discutidos, mais debatidos. O cara não entra no site do, sei lá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, teve prova agora, inclusive, né? Nosso edital estava estrategicamente montado, muitas questões caíram lá. Mas é o seguinte, você não entra lá no site do TJ do Paraná, da PGE, sei lá, da AGU, da Defensoria de Minas, e não vai analisar quais são os temas mais debatidos, quais são as teses adotadas. É importante que você acesse o site da instituição até para você verificar, opa, esse tema aqui está sendo muito debatido e tem um acórdão do STF sobre isso. Vou dar uma olhada, vou me aprofundar nesse ponto, porque é uma tendência natural, né, de esses temas que estão aí nos holofotes das carreiras, que eles sejam cobrados nas provas, né, e discutidos pelos examinadores. E principalmente aqui essa dica, né, aspas, né, porque aqui é uma informação muito importante, ela é fundamental para o pessoal que está aí na prova subjetiva, na prova oral, como a Roberta, que está aqui na live. Tá? É importante você acessar os sites das instituições e verificar, o que eles estão discutindo lá, o que eles estão debatendo, né? Qual o tema mais importante nessa área. E geralmente no site das instituições tem lá as notícias, checa lá, vê as últimas notícias, né? O que o pessoal está discutindo muito. Né? Por exemplo, a advocacia pública está discutindo muito uma questão relacionada a TUS de TUS, enfim, né? Sei lá, matéria tributária que estou falando, né? Mas você precisa verificar isso pontualmente, beleza? Não esquece, por favor, entra no site das instituições, tem gente que nem faz isso, nem quando está na prova oral. Meu Deus do céu, você precisa verificar quais são os temas de maior debate, sim, e fazer o link com a jurisprudência. Enfim, isso aqui é importante, beleza? Mesmo sendo a banca CESP e FCC, mesmo que a banca seja CESP e FCC, é bom sempre vislumbrar aí, até porque a banca ela está antenada no que no que está sendo discutido pelas carreiras. Mesmo assim, é bom você dar uma olhada. E para a gente fechar mesmo aqui com chave de ouro, acredito eu, a nossa live de hoje sobre como estudar informativos, é o seguinte, já fazendo esse link com você acessar o site da instituição, é preciso que você, né, também destaque aqueles acórdãos que estão relacionados, por exemplo, à sua carreira. Aqui está falando sobre prerrogativas do Ministério Público. Caramba, tem um acórdão só sobre isso, sobre falta de intimação do MP em segundo grau. Já anota isso aí, tá? É importante para você, beleza? Saber o posicionamento relacionado, né, a tua instituição, se tem um acordo específico, prerrogativas da Fazenda, a Defensoria, por exemplo, agora, né, tem um acordo recente sobre a Defensoria Pública e o papel de curadoria e, enfim, a necessidade de realização de preparo. É muito importante que vocês estejam antenados, anotem isso daí, porque é uma probabilidade grande de ser cobrado em prova. Beleza, galera? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida nesse momento, mas eu acredito que a gente conseguiu sanar todos os pontos relacionados ao estudo do informativo, como estudar informativos, como estudar jurisprudência, com o que se preocupar, com o que não se preocupar, o que estudar em determinados momentos, enfim. Eu acredito que eu fui exauriente, né? Exerci aqui a minha cognição exauriente,
já que eu sou processualista civil, cognição exauriente, enfim, teoria da cognição, professor Kazuo Watanabe, mas acredito que fui exauriente, consegui tocar em todos os pontos, tanto que até agora não tivemos nenhuma pergunta. Eu queria de verdade, de coração, agradecer a todos vocês. Eu quero saber agora de vocês o seguinte, vocês querem que eu continue com as lives semanais? Enfim, se vocês quiserem, me digam aí, digam sim, vale, continua. Acho que é muito importante esse feedback para que a gente siga firme com o nosso trabalho, contribuindo com vocês. Vocês sabem que a minha missão de vida é ajudar cada vez mais pessoas, e multiplicar o bem, que eu acho que isso é o mais importante. E eu estou aqui pensando no estudo de altíssima performance, Eu sempre me preocupo com isso, com estratégias que sejam relevantes para o dia a dia de vocês, para essa jornada. Saibam que vocês não estão sozinhos, muito pelo contrário, eu estou aqui para o que precisarem, para tudo que necessitarem, e eu estou aqui porque eu acredito que há a possibilidade que tem pessoas que estão buscando a aprovação por algo maior, para fazer a diferença, não é passar para carimbar a aposentadoria, é passar para fazer a diferença no serviço público e entregar o melhor e principalmente buscar transformar a realidade de muitas pessoas, porque vocês terão aí a possibilidade de implementar isso em qualquer cenário, beleza? Lembre-se, é importante que vocês exerçam a carreira com propósito, que vocês acreditem no potencial de vocês. Se vocês estão me ouvindo agora, vocês podem passar desde que queiram, desde que entreguem mais do que o melhor, desde que fujam da média e desde que não se satisfaçam exclusivamente com o comum, Já tem muita gente comum. É preciso entregar sempre mais, fazer a diferença, fazer o melhor. É isso que vai possibilitar que vocês sejam aprovados. Independente de quem você seja, onde você esteja, você tem sim plenas condições de passar. E eu te mostro isso a cada live, deixando claro que você pode adotar estratégias eficientes de estudo, você pode conseguir sua aprovação. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém que foi aprovado no concurso, falou assim, cara, eu sou seu aluno de Instagram, YouTube, eu achei massa, o cara foi aprovado, enfim. E é isso, cara, eu tô aqui para contribuir mesmo, independente de qualquer coisa, esse é o nosso papel no mundo, na vida, é ajudar as pessoas. Então, tô aqui para isso, contem sempre comigo. E se você gostou dessa live, alguém perguntou do cronograma de estudos que eu vou disponibilizar, tá? O meu designer já está editando, vai ser disponibilizado sim, eu sei que eu estou em mora, mas será disponibilizado no mais tardar até a próxima semana, tá? Mas se você gostou da live, a gente vai deixar o sorteio para a próxima live, tá? Semana que vem eu vou sortear um Vadimeco do meu curso do ATC, então estejam aqui na live na próxima semana, Vadimeco mais completo, eu participei da seleção dos enunciados normativos mais importantes, enfim, é completíssimo, surreal. Então, sortearei o Vadimeco do ATC na próxima semana, tá? Mas, cara, se você gostou dessa live, me diz por que você gostou dessa live, manda mensagem para mim, é importante para a gente saber que a gente está na direção certa, no caminho certo, isso é fundamental. Então, se você quer ganhar o Vadimeco do meu curso aqui do ATC, participa da live na próxima semana que a gente vai sortear um Vadimeco do curso, beleza? Um grande abraço para vocês, muito obrigado de coração por terem ficado aqui até agora, nesse momento, tá? E principalmente por vocês entregarem o melhor de vocês todos os dias para realizarem um propósito de vida. A Cés perguntou quanto tempo disponibiliza a magistratura notária. Já está no meu site, tá? www.metodovale.com, dá uma olhada lá. Perguntaram, quero o livro de enunciados, Eu tenho um livro de enunciados do CJF, enfim, você pode também comprar na Amazon, no site da Lumiuris, da editora. Beleza? Um grande abraço para vocês, muito obrigado de coração. A única coisa que eu peço para vocês é que coloquem tudo que eu falei em prática, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença nos estudos de vocês. Não adianta só assistir a live se você não coloca o que você escuta. Um grande abraço para vocês, muito obrigado de coração e nós nos vemos na próxima live, semana que vem. E se você gostou dessa live, faz o seguinte, manda mensagem para mim, vai ser muito legal, vou ficar muito feliz de saber por que você gostou dessa live. Beleza, galera? Muito obrigado, beijo no coração de todos e você vai ser aprovado. Valeu, galera!